Esse é o segundo vídeo de uma pequena sequência que começamos no vídeo anterior, em que nós estamos explorando o MIT App Inventor. Eu recomendo que você assista pelo menos o vídeo anterior antes desse, em que eu apresento o MIT App Inventor. E nesse vídeo a gente vai estudar alguns aspectos de inteligência artificial, que também é um tópico que a gente está tratando aqui nesse curso. O meu nome é André. Esse curso é um curso sobre componentização e reuso de software que está sendo ministrado na Unicamp. Então, eu recomendo, inclusive, que você assista o curso desde o começo. Nesse estágio do curso, a gente está falando sobre interfaces e estilos arquiteturais ligados à interface. Mais especificamente nesse momento, a gente está tratando da interface do ponto de vista do App Inventor. Tá? Então, o App Inventor, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu já apresentei ele no vídeo passado. Ele trata de construção de aplicativos, é um software educacional. Tá? E no vídeo passado a gente desenvolveu esse aplicativo, né, de um dinossaurozinho fazendo growl. Era uma coisa bem simples, só para a gente aprender como é que se usa, né, todo o processo do App Inventor. Tá? Então, basicamente, o aplicativo que a gente chegou no final era que você tinha um dinossauro com um campo do lado, você clicava no botão e ele ia aparecer Growl, né? E a gente falou um pouco sobre a hierarquia da composição, né? O modelo Composite, o Pattern Composite, que a gente vai aprofundar mais quando a gente falar, quando a gente estudar o MVC. A gente vai falar mais a fundo, guarda isso aí, é um tópico que a gente vai trazer de novo aqui no vídeo. A gente falou das famílias de componentes, né? Especialmente nesse vídeo, a gente vai tratar de um conjunto de componentes experimentais. Por que a gente está fazendo isso nesse vídeo? Bom, a gente vem tratando na disciplina diversos assuntos ligados a machine learning e a sua relação com os componentes. Uma das coisas que eu tratei no vídeo anterior foi a questão o que a gente chama de MLOps, né? Como os sistemas estão se organizando, né, para tratar a engenharia dessa questão de machine learning. E nessa disciplina a gente está mais preocupado especificamente com componentes, certo? Então eu tenho mostrado, né, componentes no contexto de machine learning. E nesse aqui eu vou mostrar uma família de componentes que também tem sido muito importante, mas é um pouco diferente da abordagem que a gente viu nos vídeos anteriores, que são o que a gente chama de modelos de linguagem, né? Então a gente vai trabalhar com um componente de chatbot. Então, eu não vou aprofundar muito o que é o modelo de linguagem, mas eu vou falar em linhas gerais, né, sobre o que se trata, né? Porque vai ser o tipo de modelo inteligente que a gente vai trabalhar aqui nesse curso, né? Então, basicamente, o modelo de linguagem é um tipo de modelo estatístico que aprende a distribuição das palavras, tá certo? Então, se a gente pegar essas frases aí, você vai ver o seguinte, olha, são três frases no contexto da saúde, né? Por exemplo, uma delas diz assim: a dor está radiando do abdômen até as costas, né? É aqui outra: a dor no peito radiando para o braço esquerdo. Se você está vendo, quando eu falo assim, por exemplo, dor radiando, já há uma expectativa que você vai dizer de onde para onde, né? A dor irradia para baixo do seu braço esquerdo, né? Então, eu vou falar de uma forma muito simplificada, apesar de que eu tenho outros vídeos que eu explico isso. O que é o modelo de linguagem? A ideia do modelo de linguagem é tentar criar um modelo estatístico, não é? Que vai, dado uma palavra, prever a próxima. Então, você pode criar modelos que são generativos, que é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo, que ele tenta responder, na verdade, uma pergunta sua,
Mas é porque é exatamente essa estatística de ficar tentando prever a próxima palavra. Então, por exemplo, imagina que você tem a palavra pain. Existe uma probabilidade do radiating. Só que é uma probabilidade pequena, porque pain pode estar ligado a um monte de coisa. Só que depois que você encontrou pain e radiating, to e de, a probabilidade é muito grande, porque ele achou várias frases que têm o to, de, né? E aí depois, abdômen tem uma probabilidade menor, porque pode irradiar para outras coisas, mas tem uma probabilidade razoável. Então, falando de uma forma muito simples, o modelo de linguagem, ele fica tentando construir, né, prever qual vai ser a próxima coisa que vai ser dita a partir do que foi visto anteriormente. Tá? Com isso, se criou, esse slide está bem desatualizado, tá? Mas assim, com isso se criou o que a gente chama de Large Language Model, que é o que? São modelos de linguagem que são imensos, certo? E esses modelos que são imensos, eles conseguem dar respostas muito mais sofisticadas do que os modelos menores que estavam lá no começo, né? Para você ver como tudo isso aqui é recente, né? A gente está falando aqui, olha, 2018, 2019, né? Aqui é um período da pandemia. Quer dizer, isso cresceu muito rápido e isso que eu falei que é uma predição, né? Acabou virando um modelo que consegue conversar com você. Então, a nossa ideia é que a gente vai partir da aplicação que a gente fez antes, as coisas que a gente aprendeu, né, de comunicação baseada em eventos, né? A gente tinha, esse aqui não pula porque está errado, né? E a gente vai passar para uma conversa com um modelo de linguagem, né? A gente não, a gente vai fazer um aplicativo no celular que você escreve uma pergunta e ele responde aqui embaixo, né? O modelo de linguagem responde. Pode ter um ask aqui, né? E como é que a gente vai fazer isso, né? Então vamos ver. Deixa eu trazer aqui a página onde tem o App Inventor. Tá? A gente vai criar um novo projeto do zero, tá certo? Então a gente pode chamar assim First Talk LLM. Qualquer nome aí, dá um nome aí para você. Tá? Inventa aí um nome qualquer. Então eu abri um aplicativo novo. Eu estou imaginando que vocês assistiram o meu vídeo anterior e por isso estão acostumados, habituados com esse ambiente aqui, né? Você já tem um certo conhecimento desse ambiente. E a nossa proposta vai ser, então, construir o LLM. Então, vamos lá. Basicamente, vamos começar a construir a estrutura visual do aplicativo. A gente já aprendeu algumas coisas, né? No vídeo anterior. Então, eu posso passar um pouco mais rápido aqui. O que eu vou fazer é que eu tenho aquela primeira área de cima, que eu quero ter uma imagenzinha do robô e um campo onde vai ser colocada a pergunta. Tá? Então aqui eu vou dar um upload file e vou pegar um arquivo, tá? Vamos ver se eu acho aqui um lugar onde esteja esse robozinho aqui. Tá? Slides, não, é Labs. Labs, imagens, e aí eu vou pegar aqui o robô, tá vendo? Ok? Aí eu vou subir aqui a imagem do robô. Tá bom. Legal. Aí, eu não sei se vocês se lembram, né? Eu tenho os meus gerentes de layout. E eu quero botar o robô do lado do campo texto. Então eu vou pegar um horizontal e vou arrastar para cá. Aqui eu vou configurar ele para que a largura seja 100%, certo? E o que eu vou colocar dentro dele? Primeiro, eu vou colocar uma imagem aqui, né? Pegar uma imagem, colocar aqui. E essa imagem eu vou configurar como? Eu vou configurar aqui e escolher o robô. Tá vendo? Olha lá, o robô. Que lindo, né? Aí,
Agora eu vou ter que mexer no tamanho desse robô, que esse robô está bem grande. Então vamos, sei lá, colocar aqui height, pixels. Vamos botar aqui 100 pixels, por exemplo. Aí o robô ficou aqui desse tamanho e aí a largura eu fiz automática. Agora do lado do robô eu vou botar esse campo onde eu vou fazer a pergunta. Que vai ser um campo text box. Aqui vai ficar à direita do robô. Tá vendo? Aqui eu tenho que fixar a largura do robô, porque senão ele vai tomar o espaço todo e não vai sobrar para o outro, né? Então vou botar a largura aqui. Vou chutar 50. Tá? Vocês vão ver se legal. Aí aqui agora você está vendo que tem o robô, do lado do robô o campo texto, certo? Agora vamos trabalhar um pouco mais no campo texto, né? A gente vai dizer que a largura dele vai ser a gente pode, se eu colocar 100%, acho que não vai funcionar, né? Eu acho que ele vai querer tomar todo. Não, 100% da área que ele tem disponível. Então funcionou, tá? Legal. Aí eu vou chegar aqui no gerente de layout e vou dizer que eu quero alinhar no meio aqui, ó. Aí fica o campo texto do lado do robô mais centralizado. E eu vou dar nomes aqui. Por exemplo, aqui eu posso dar o nome de image robô. Tá? Esse de baixo eu posso chamar question. Tá? Bacana. Aí agora eu vou colocar os outros dois campos, que são o botão da pergunta e o botão que. Não, e o texto que responde. Nesse caso, eu vou pegar um layout vertical, porque eu quero que o botão fique em cima e toda a área de baixo o texto. E aí, dentro dele, eu vou colocar um botão aqui. Eu vou pegar aqui esse botão e colocar, né, ali dentro. E embaixo, aqui, embaixo dele, eu vou colocar um label. Label é uma área que você pode colocar um texto qualquer, né? Então, esse label, eu tenho que arrastar ele para dentro da caixa aqui. Pronto. Ele vai ficar, os dois vão ficar aqui dentro do vertical. Tá vendo? Agora eu vou ajustar aqui o vertical. Eu vou dizer que ele na horizontal, ele ocupa 100%. Aqui eu vou dizer que o alinhamento horizontal é no centro. Então você está vendo que agora os dois estão no centro. Tá vendo? E esse botão, eu vou chamar de bottom ask, por exemplo, que é o que ele vai fazer a pergunta. Tá? E o label dele vai ser ask, né? Para fazer a pergunta. Beleza? Tá. Então tá aqui o botão ask agora com label, né? Eu mexi aqui no label dele, né? Onde tem escrito text. O segundo campo, que é esse de baixo aqui, eu vou colocar só qualquer coisa. Eu poderia colocar nada ou colocar umas reticências, como você achar melhor. Ele vai aparecer aqui, ó, tá certo? E vai ficar esperando a resposta. Bom, então, deixa eu botar aqui rename answer, que é nesse campo que vai vir a resposta. Então, eu já montei os meus principais elementos que vão estar na tela, certo? Estão todos aí configurados, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou precisar colocar um elemento, deixa eu botar os nomes padrões aqui, que no outro vídeo eu não botei. Eu vou chamar de send question esse botão aqui, para combinar com meus slides, senão, tá? E em vez de image robô, vou botar robô image, que agora que eu vi que eu botei diferente do padrão dos slides. Então, só para ficar padronizado. Tá legal. Agora, o que eu vou fazer é que eu vou querer colocar um elemento de chat, tá? E aqui no experimental, o App Inventor tem o chatbot, tá? Eu posso até arrastar aqui para
ele dá uma advertência para dizer que nem sempre vai ter suporte para isso, tudo bem. E eu vou arrastar aqui para dentro, tá? Você vai perceber que esse não é um elemento visual, então ele não vai aparecer na tela, ele vai aparecer aqui embaixo, ó, dizendo o elemento está na construção, ok, mas ele não é um elemento que vai aparecer visualmente na tela, certo? Tudo bem, para a gente não tem problema. Ele vai ser só um cara que está nos bastidores operando as perguntas e respostas. Então, esse é um componente de aprendizagem máquina. Vamos ver como é que a gente lida com ele. Ele, na verdade, é bem mais fácil do que outros que a gente viu antes, porque ele já vem pré-treinado, eu não preciso treinar ele, eu só preciso usar, né? É claro que eu estou mostrando uma aplicação bem mais simples. Se a gente fosse falar de um MLOps, né, teria que ter talvez dependendo do contexto, um fine tuning do problema e assim por diante. Então aqui vamos para os blocos, certo? Legal. Lembram da parte de blocos? A parte de blocos é a parte onde eu faço a programação, né? É onde agora eu construí a minha interface, só que agora eu tenho que programar. E eu não sei se vocês lembram, né? Mas o desafio aqui é que a gente está lidando agora com uma interface, vamos chamar assim, responsiva, no sentido de que ela vai respondendo aos eventos, né? Então, esse tipo de interface, eu tinha mostrado isso no vídeo passado, né? Você pode ter eventos, né, surgindo de vários lugares e a nossa interface ela tem que estar capaz de ir respondendo as coisas. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Isso significa que a nossa construção ela vai ser guiada pelos eventos da interface, tá? Então, vamos pensar a primeira coisa. A primeira coisa é que eu tenho que dizer para o App Inventor do chat qual é o modelo que eu quero usar. Porque o App Inventor me dá vários modelos para eu poder usar se eu quiser, certo? Então, eu vou pegar aqui o seguinte. Lembram-se que esses aqui são os componentes que estão disponíveis na cena. E cada um deles tem os métodos. Inclusive, a tela, o screen, ele tem um método que é o initialize, que é na hora que a aplicação começa e começa a tela inicializada, ele dispara esse evento. Então, o que eu quero fazer aqui é que eu quero dizer para o sistema que logo que entrar a tela inicial, ele escolhe qual é o modelo de linguagem que ele vai trabalhar. Tá? Para escolher o modelo, você está vendo que o próprio chatbot tem várias coisas que estão ligadas a eles. Tá vendo? Entre elas, existe aqui uma propriedade chamada Set Chatbot Model. Tá? Eu vou trazer ela para cá e eu vou colocar aqui dentro. Vamos lembrar o que isso significa. Significa que na hora que atualizar a tela, que iniciar a tela, né, ela abrir, eu vou dizer que eu vou configurar o modelo do chatbot para esse GPT-4o Mini, que é um modelo de linguagem que seria o ChatGPT reduzido. O que ele vai estar fazendo? Ele tem dentro do App Inventor o modelo de linguagem? Não, porque esse modelo, apesar de ser mini, ele ainda é bem grande, né? Então, o que o App Inventor faz é que ele faz uma chamada de um serviço na web que vai fazer isso. Então, nos vídeos anteriores, quando a gente mostrou um server com machine learning, né, e um client interagindo, é porque você no server, isso é processado num server. Então, na verdade, o GPT é isso, esse GPT for all mini. Toda vez que eu fizer uma pergunta, ele vai mandar para o servidor. Mas, por enquanto, eu só escolhi qual é o meu modelo de linguagem, certo? Agora, vamos pegar uma coisa mais sofisticada. Eu estou querendo o seguinte, o modelo está ali, eu já escolhi. Então, eu quero que quando o cara clicar naquele botão Ask, eu vou ver a pergunta que ele fez e vou mandar para o modelo de linguagem. Então, isso a gente já fez no vídeo passado. Eu vou vir aqui no botão, tá vendo? Que é esse botão Send Question aqui. E vou dizer que eu vou pegar o evento clique, né? Toda vez que ele clicar no Send Question, eu vou enviar a questão para o chatbot, tá? Então, eu vou voltar novamente para o chatbot e aqui eu vou ver que eu tenho esse converse, que é para conversar com o chatbot. Então, o que eu estou falando aqui? Toda vez que eu clicar no botão,
ele vai chamar o chat do chatbot, tá? Mas qual é a questão que eu vou mandar? Eu tenho que dizer, eu vou dizer o quê? Que eu vou pegar o texto que foi escrito no campo de texto, né? Como é que eu faço isso? Novamente, agora eu vou para o campo de texto e vou ver quais são os processos que ele tem. E eu vou descobrir que tem um processo desse, que é o question text, que é esse aqui, ó, que é o texto da questão, ou seja, qual foi o texto que a pessoa escreveu na questão. Então, vamos ver a construção que eu fiz aqui. Ele vai pegar o texto que está na questão e vai mandar para o chatbot. Legal. Aí o chatbot vai processar. Isso pode levar algum tempo. Novamente, tudo isso acaba sendo, como a gente chama, assíncrono, porque é baseado em eventos. Inclusive, a conversa desse sistema com o chat também, porque na hora que você chama, você tem que, ele na hora que voltar, ele não pode travar o sistema todo, né? Quando volta, o chat tem que avisar, olha, eu tenho uma resposta para você. Então, eu vou chegar aqui no chatbot, tá? E vou procurar esse cara. Quem é esse cara? É o GotResponse aqui, ó. E esse evento, ele é disparado quando o chat já tem uma resposta. E note, nesses casos aqui, ele está me dizendo que esse evento já vem junto com ele com uma propriedade response text, que é a resposta do modelo de linguagem. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar... Vocês lembram que eu tenho um campo answer, tá? E ele tem um método para atribuir valor ao campo texto dele, né? Ao conteúdo de texto dele. É aquele label que fica embaixo do botão. Então, eu vou pegar esse cara, colocar aqui. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu quero que você entregue para esse campo answer o valor de texto. Mas de que texto? Desse response aqui, tá vendo? É desse response aqui. Como é que eu pego o valor desse response? Bom, primeiro eu vou clicar nele, aqui, ó, e ele aparece, olha, você tem o get ou você tem o set. Então a gente pode pegar o get, que vai pegar a resposta que foi dada pelo modelo de linguagem. Tá? Então o que vai acontecer? A resposta do modelo de linguagem eu entrego para esse campo texto aqui. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é como eles fazem uma combinação de coisas visuais que se encaixam, né? Os encaixes aqui, por exemplo, aqui, né? Esse encaixe me diz que ele entra aqui nesse carinha, né? Esse encaixe me diz que encaixa com esse cara. Então, os encaixes ele orientam muito a forma como eu combino os componentes, né? Para quem está desenvolvendo uma disciplina, tem um trabalho em que você tem que propor alguma coisa visual, né? E isso aqui é bem interessante. Você consegue ver que as cores também definem a categoria de ação. Por exemplo, esse, né, begezinho aqui, não sei como é que eu chamaria, ele vai falar geralmente a recepção de um evento, né? Esse verdinho são os gets e os sets. E assim por diante. Eu vou tendo várias cores e cada uma falando uma coisa. Ah, mas esse get não está verdinho, é porque esse get ele está ligado, ele vem junto com o evento, então é uma outra coisa diferente. Tá? Terminei a minha aplicação. Vamos dar uma vasculhada, no fundo, o que ela está fazendo, né? Vamos dar uma repassada para a gente poder, né? Então, isso aqui foi o que a gente construiu. E aí, a gente está monitorando 3 eventos. O primeiro é quando a tela entra, né? Eu tenho esse initialize, que vai configurar o modelo de linguagem. A segunda é quando eu clico no botão ESC, já no segundo evento, que vai gerar outra ação. E a terceira é quando o robô, né, o chatbot, ele responde. Isso vai gerar um outro evento. Então, o que vocês estão percebendo é que todo esse processo ele é conduzido por eventos, né? Mandei. E uma das coisas interessantes é que essa forma ela não é bloqueante. A gente vai estudar mais para frente isso. Então, por exemplo, na hora que eu mando a resposta, eu não bloqueio tudo e fico esperando, né? Eu assino lá um evento, quando o robô disser está pronto, aí eu faço alguma coisa. Então, tudo é conduzido por eventos, tá certo? Então, a coisa funciona mais ou menos assim, tá? Eu tenho um evento, por exemplo, que a tela foi inicializada, né? Então, na hora que isso acontece, eu vou chamar essa ação, que é configurar o modelo
do chatbot. Eu tenho outro evento, que é quando quando o botão de questão foi clicado, né? E ele vai chamar a conversa com o chatbot, passando o texto do campo de entrada como parâmetro. Então, isso aqui significa que eu estou mandando para o chatbot essa pergunta, né? E quando ele estiver pronto para responder, ele vai gerar outro evento, né? Que vai gerar essa saída, que é o response text, que eu vou colocar no campo de texto da resposta. Então, essa é a sequência, tá? O que eu vou fazer agora é mostrar isso funcionando, certo? Então, vamos lá. Eu já tinha feito isso a outra vez. Eu tenho aqui a tela do meu tablet, certo? E eu vou pegar o aplicativo que a gente acabou de desenvolver aqui no MIT, certo? Então, vamos ver se vocês lembram a sequência como é que é, né? Eu vou chamar o App Inventor aqui, né? E eu posso conectar com o código, com o QR Code. Nesse caso, eu vou conectar com o código. Então, eu venho aqui para o Connect, escolho AI Companion, ele vai me dar um código e eu vou digitar esse código aqui, certo? E aí eu coloco Connect with Code. Tá? Ele está subindo aqui a tarefa, tá vendo? Está mandando. E aí, quando terminar, aparece aqui a aplicação. Tá vendo? Bacana. A aplicação. Isso aqui é um negócio do meu tablet que está atrapalhando. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. Não estou conseguindo. Tá, ele só está ofuscando aqui a imagem do robozinho, né? Mas tudo bem. Aí aqui, agora, eu vou colocar uma pergunta, certo? What is the most recent dinosaur known after the meteor? Então, qual é o dinossauro mais recente depois do meteoro? Which is not a bird. Porque os dinossauros, não sei se vocês sabem, os pássaros são dinossauros, né? Aí eu vou dar um ESC aqui, ele vai demorar um pouco, porque ele está mandando para lá, né? E ele me respondeu, tá vendo? O último dinossauro que não é um pássaro, né? É o Troodon, né? No final do Cretáceo, e assim foi, né? Então ele me respondeu. Então você viu aqui comigo, né? A construção de um aplicativo usando um modelo de linguagem, né? Tudo isso que eu estou construindo aqui com vocês, eventualmente trazendo coisas de aprendizagem de máquina, é para depois fazer um debate sobre isso, certo? Eu quero deixar claro que vocês estão vendo, né? A gente já fez outro exercício com linguagem de máquina, com aprendizagem de máquina antes, e esse aqui, ele é mais simples. Assim, mais simples por quê? Porque o nosso modelo já veio treinado, eu só preciso usar ele. Então, como tarefa para casa, você vai fazer com que o chat gere uma imagem. Você vai pedir para ele gerar uma imagem. Ele tem esse suporte e aí eu quero ver. Se você não quiser ir por esse caminho, o outro caminho é você fazer um app que explore um desses dois componentes aqui. O de Anomaly Detection e o de Regression que tem lá no App Inventor. Você escolhe se você quer ir por um caminho ou pelo outro, não precisa fazer os dois. Tá? E o formato de entrega é o mesmo da atividade passada, que eu vou querer uma captura da tela, daquela estrutura de componentes que vão estar na aplicação e do código, né? A parte do código de componentes. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.